Então vamos lá, pessoal. Olha que questão interessante. Um guindaste eletromagnético de um ferro velho é capaz de levantar toneladas de sucata, dependendo da intensidade da indução em seu eletroímã. O eletroímã é um dispositivo que utiliza corrente elétrica para gerar um campo magnético, sendo geralmente construído enrolando-se um fio condutor ao redor de um núcleo de material ferromagnético. Para aumentar a capacidade do guindaste, qual característica do eletroímã pode ser reduzida? Veja só, pessoal, quando a gente vai trabalhar com isso aí, o que é que a gente quer, na verdade? O que é que a gente quer, na verdade, certo? É saber como é que você calcula o campo magnético naquele equipamento ali, tá? É saber como é que calcula o campo magnético. Veja, ele está falando aí, se você vê nas alternativas, ele está falando de diâmetro do fio condutor, distância entre espiras, densidade linear de espiras. Bom, a gente não sabe muito, o aluno não é obrigado, por exemplo, a saber como é de fato um eletroímã. Mas pelas alternativas, como ele está falando aí de densidade, espiras, a gente lembra que o campo magnético, quando você tem uma certa quantidade de espiras, ela é dada pela permeabilidade magnética, é dada pelo N, pelo I, tudo isso dividido pelo L, ou seja, pelo comprimento aí desses fios, ok? Bom, surge então uma grandeza interessante para a gente, que é justamente o coeficiente N sobre L. Pessoal, esse coeficiente N sobre L é o que a gente chama de densidade linear. Ou seja, é quanto de espiras você vai ter a cada metro ali. Beleza? A cada metro de comprimento. Então, vê, se tu tem muita espira por poucos metros, você tá com as espiras bem juntinhas uma da outra. Você tem muita espira. Intuitivamente, a gente entende que isso vai aumentar o campo. Se você quiser colocar isso aqui, ó, μ0, vou colocar aqui uma densidade D, tá? Vezes I. Então, quanto maior for essa densidade D, maior vai ser o campo. Então, o que é que a gente quer? A gente quer aumentar a densidade. É uma das formas de eu aumentar esse campo. Beleza? Porque eu quero aumentar a capacidade de carga. Ou seja, teoricamente, eu quero, ou indiretamente, eu quero aumentar o campo. Quanto mais campo tiver, melhor vai ser. Então, veja. Para aumentar a capacidade de carga, qual característica do eletroímã pode ser reduzida? O diâmetro do fio. Pessoal, aumentar ou diminuir o diâmetro do fio não vai mudar nada aí pra gente. Você concorda? A distância entre as espiras. Opa, se eu tenho aqui, ó, pensa comigo. Eu tenho aqui, ó, as espiras desse jeito. Mas agora eu tenho as espiras desse jeito aqui. Pessoal, onde é que a gente vai ver intuitivamente que o campo é maior? Aqui. Você concorda comigo? Por quê? Porque a densidade linear é maior. Então, aumentar a distância entre as espiras é aumentar a densidade, ou seja, fazer ter muitas espiras no mesmo comprimento. Ok? Então, se eu... diminuir a distância entre as espiras é aumentar a densidade. Então, diminuir a densidade linear. Não, aí você vai diminuir o campo. A corrente que circula pelo fio. Se eu diminuir a corrente, eu diminuo o campo. E se eu diminuir a permeabilidade, eu também diminuo o campo. Tranquilo, gente? Então, o que a gente quer é diminuir a distância para justamente aumentar a densidade. Lembra disso, tá? Se eu diminuir a distância, eu vou ter muita espira por pouco comprimento. Então, muita espira por pouco comprimento, muita densidade. Ok? A gente marca aí letra B. Tranquilo?